E aí, meu filho? Ah, e aí, começou. Cadê minha caneta? Ó, essa daqui, ele fez um pouquinho melhor. Ele botou que a carga era a carga positiva do elétron, né? E deu a massa. Mas se por acaso for um próton, lembra que o próton tem a mesma carga do elétron, mas tem massa diferente. Uhum. A massa deles é bem diferente. Mas aqui, como ele deu mais E, tá tranquilo. Aí ele deu a massa. São acelerados por uma diferença de potencial. Ele deu a diferença de potencial aqui. Essa daqui é uma questão também que, como ele dá a diferença de potencial em que é acelerado, isso aqui a gente faz pelo trabalho. Mas já vou chegar lá, só para marcar aqui. Em seguida, os íons entram numa região onde existe um campo magnético uniforme da intensidade, perpendicular ao vetor velocidade. Calcule a intensidade do menor campo elétrico que, aplicado na mesma região do campo magnético, permite que os íons sem sofrer desvios. Esse sem sofrer desvios, ele está pedindo para a gente se manter dentro da primeira lei de Newton. Então, nada nele está explícito o que tem que fazer. E é aqui que está a jogada dessa questão. Na primeira lei de Newton, a gente precisa ter que o somatório das forças tem que ser zero. E é a partir daqui que a gente vai fazer a questão. E aí, o que a gente precisa ver? Quais são as forças que precisam existir ali para que o somatório dê zero. Como tem velocidade e campo magnético, vai ter força magnética. Essa é uma delas. Então, uma das forças é a força magnética. Como eu tenho uma carga e eles estão acelerados por uma diferença de potencial, e isso aqui vai ter uma força elétrica aqui. Eu tinha um professor que dizia que força magnética e força elétrica são duas caras da mesma moeda. Tem carga, as duas estão ali de alguma forma. Para que a gente tenha o somatório dessas duas forças igual a zero, o módulo das duas precisa ser igual. Então, a gente pode dizer que a força elétrica vai ter que ter módulo igual à força magnética. A força elétrica, ela é o campo elétrico vezes a carga. E a força magnética vai ser a carga vezes a velocidade vezes o campo magnético, que eu posso colocar assim, porque ele fala que é perpendicular. Aqui, ó. Ele diz que o campo é perpendicular à velocidade. Então, a gente pode fazer que o seno de 90 é igual a 1. E aí dá para colocar essa fórmula aqui de baixo direto, tá? Uhum. Aí aqui, a carga dos dois lados some, porque é a mesma carga. Ele está pedindo o campo elétrico, que é o que a gente quer. Se a gente tiver a velocidade e tiver o campo, a gente consegue determinar o valor desse campo elétrico ali. A questão toda é que o campo magnético ele dá pra gente, mas ele não dá velocidade. E é ali que entra aquela questão do trabalho ali. Porque a gente tem alguns teoremas do trabalho. Vamos chamar trabalho de W. Eu tenho o teorema da energia cinética, que diz que o trabalho é igual à variação de energia cinética. Eu tenho o teorema da energia potencial, que diz que o trabalho é igual a menos a variação da energia potencial. E eu tenho o trabalho na força elétrica, que é o Q vezes a variação de potencial. Então, esse último trabalho, ele é determinado por qual energia que eu preciso para deslocar uma carga de um potencial A para um potencial B.
Então, eu estou saindo de zonas de potenciais diferentes. Por exemplo, quando a gente coloca... eu tinha aqui. Quando a gente liga uma coisa na tomada, né? A gente tem 2 pinos. Um deles está no potencial, por exemplo, 220, que é o daqui de casa, e o outro está no 0. Eu preciso que tenha corrente elétrica, eu preciso que a minha carga se movimente de um pino para o outro. Qual que é a energia que eu preciso para que essa carga se movimente de um pino para o outro? Essa energia é esse trabalho aqui. Como que a gente precisa? É a velocidade? Eu vou usar esse primeiro. Como ele forneceu a variação do potencial, eu vou igualar com o último. Os dois são trabalhos. Então, os dois são a mesma energia, são a mesma coisa. E é daqui que a gente vai tirar de onde a velocidade vem. Então, eu vou dizer que a energia cinética vai ser igual à energia utilizada para movimentar essa carga nessa diferença de potencial. E aí, essa energia cinética, essa variação de energia cinética, é aquela 1/2 de mv ao quadrado. Ó, ela é acelerada por uma diferença de potencial. A gente precisa saber com qual velocidade que ela vai entrar nesse campo aqui. Como ela é acelerada, eu vou assumir que é do 0, tá? Então, eu vou fazer que ela vai ser 1/2 da massa, velocidade final ao quadrado, menos velocidade inicial ao quadrado. Botei em evidência 1/2 da massa ali. Igual a carga vezes a variação de potencial. Essa inicial aqui, vamos partir do repouso, 0. E aí a gente fica só com a final, que é a que a gente vai colocar lá na fórmula do campo elétrico. Então, 1/2 da massa dele que ele deu lá no enunciado, 2 vezes 10 na menos 26, vezes 10 na menos 26, vezes a velocidade ao quadrado, igual a carga do elétron, só que positiva, vezes a diferença de potencial que ele deu no enunciado também, que é de 10 kV. 10 na 4. 10 e o quilo é 10 na 3, juntei os dois, 10 na 4. Só para ficar menorzinho ali. Esse 2 com esse 2 facilita a nossa vida. E a nossa velocidade ao quadrado, 1,6. Vamos ver. Menos 19, mais 4. 26 vai para o outro lado, muda o sinal, vai ficar mais. Aqui dá 30. 30 menos 10, 20. Menos 1, 19. Não, tem uma coisa errada aí. O que eu fiz errado? Eu tirei 10, tem que tirar 9. Tá. Menos 9, 11. 10 na menos 11 não dá para tirar raiz, porque não é par. Mas dá para botar esse menos 1 ali. Então, fica a velocidade ao quadrado igual a 16 vezes 10 na menos 12. Agora dá para tirar raiz, bem tranquilo, ó, nem precisa de calculadora. Raiz de 16, 4. Raiz de 10 na menos 12, menos 6. Opa! Menos 6 metros por segundo. Essa velocidade aqui é que a gente vai jogar ela aqui. E aí, o campo elétrico fica 4 vezes 10 na menos 6 vezes o campo que era 0,8. 4 vezes 8, 3,2 vezes 10 na menos 6 newtons por coulomb. Força sobre carga, newtons por coulomb. Então, aqui a gente acha o módulo do campo elétrico. Calcule a intensidade é a mesma coisa que o módulo. Do menor campo elétrico aplicado na região que permite que siam sem sofrer desvio. Então, campo elétrico determinado. O que eu quero que vocês cuidem aqui? Lembrar dessas fórmulas aqui do trabalho, tá?
Teoremas do trabalho. O trabalho pode ser igual à variação de energia cinética, pode ser igual a menos a variação de energia potencial, porque eles são iguais. E qual que é a ideia que a gente tem, que a gente aprende lá na Física 1? Que toda energia cinética pode se transformar em energia potencial e toda energia potencial pode se transformar em energia cinética. Então, onde eu ganho uma, eu perco a outra, por isso que ela tem sinais opostos. Então, é positiva para a energia cinética e é negativa para a energia potencial. E se a gente for manipular essas duas fórmulas dentro da parte da física 3, vai aparecer a terceira, que é a carga vezes a variação de potencial. Ela vem da manipulação dessas duas ali. E aí, na B, supondo que a velocidade tem sentido... Opa, chegamos. Peraí. Deixa eu adicionar a Thaís. Eu abri a aba errada. Por que a pessoa tem um monte de aba aberta? Oi. Oi. Eu fiz a primeira parte já, mas tá gravado, tá? Uhum. Daí, dona Thaís, já que você não tava, quando você escutar a gravação, se tu ficar com dúvida, daí tu me chama, tá? Tá bem. E essa parte aqui, eu tava falando pro Diogo, que eu acho que vai cair uma questão com campo elétrico, tá? E vai precisar de física 1. Aí, eu peguei essa questão aqui, que era da AP1 de 2024-1, que eu não achei, eu vou ler aqui do lado, a gente não fez ela. Mas ela é bem interessante, porque ela pega esses teoremas, que era o que eu tava falando agora, revisando, que eu quero muito que vocês deem uma olhada nisso aqui com cuidado. Vai que precisa. São os teoremas do trabalho. Uhum. Então, onde eu tenho trabalho igual a variação de energia cinética, movimento, velocidade. O mesmo trabalho é igual a menos, ao contrário, né? Sinal oposto da variação da energia potencial. E para física 3, o trabalho, que é a mesma energia, a mesma coisa, é igual a carga vezes a variação da diferença de potencial, aqui, ó, vezes a diferença de potencial que uma carga está submetida. Então, se ela vai de 10 volts para 20 volts, tem uma diferença de potencial, eu preciso de uma energia para fazer esse caminho, vamos dizer assim, esse deslocamento, era a palavra que eu queria, era deslocamento. Então, quando ele fala ali no exercício, ó, esse exercício não tem nada nele tá evidente, então eu coloquei umas coisas ali, por exemplo, como que eu achei o trabalho? Porque ele diz que são acelerados por uma diferença de potencial, isso é trabalho. Tá? Então, tem que identificar que ele tá falando de trabalho ali. E esse daqui já tá mais fácil, que vocês já estão mais familiarizados aqui. Quando ele diz que o campo é perpendicular à velocidade, a gente pode colocar a fórmula como V ponto B, né? Porque daí o produto vetorial vai ter o seno de 90, que é 1. Quando ele pede para calcular a intensidade, ele está pedindo o módulo. Então, o módulo eu fiz aqui, tá? Fiz pela primeira lei de Newton, porque ele não quer desvio. Tem isso também, ó. Quando ele fala sem sofrer desvio, ele está falando da primeira lei de Newton. Não está evidente, mas é isso que ele está dizendo. Identifica quais as forças envolvidas. Para que o somatório delas seja 0, o módulo das duas tem que ser igual. Aí a gente está falando só de intensidade, só de módulo. Aqui no meio da equação, a gente ficou sem um dado, sem uma informação, que era da velocidade. Aí onde que eu fui buscar essa velocidade? Lá onde ele falou em trabalho. Então eu fiz que o trabalho pode ser a variação da energia cinética e o trabalho também é a energia que eu preciso para deslocar a carga nessa diferença de potencial. Então, eu igualei essas duas amarelinhas aqui e encontrei a velocidade. E aí, o resto foi colocar ali na forma. Aí, agora a gente está começando a B. Ele está dizendo assim, ó, supondo que o sentido da velocidade é mais y, que B tem sentido mais z. Professora, Oi. você botou ali que a variação da energia, o EC é energia potencial. Não, desculpa, é energia cinética. Isso. Aí você botou que é 1/2m
vezes V ao quadrado menos V inicial ao quadrado. Isso é a fórmula da variação da energia cinética, é isso? É. A energia cinética, que é aquele K que eles chamam lá, né? Uhum. É mv ao quadrado sobre 2. Uhum. Quando a gente faz a variação dela, a gente varia, nesse caso aqui, só a velocidade, porque a carga é a mesma. Uhum. Então, eu boto a massa e o Uhum. sobre 2 em evidência. E como é um delta, é uma velocidade final menos uma velocidade inicial. Uhum. Entendeu o que eu fiz? Entendi. Por causa do delta, tá? Que aparece ali. Aí o V0, C0 também não tá muito explícito ali no enunciado, mas é que ele fala que acelera e depois entra no campo. Uhum. Uma fonte produz íons de cargas que são acelerados por uma diferença de potencial. Em seguida, os íons entram em uma região onde existe um campo magnético uniforme. Então, se ela produz os íons, velocidade inicial 0. E aí eles são acelerados até a velocidade em que entra no campo, que é essa velocidade que eu preciso, a que ela entra no campo. Então, a inicial não tá... Tipo, ela é uma questão que depois que você esmiuça ela, no meu estágio eu aprendi um termo que eu tava pensando essa semana que serve muito para exercício, que se chama decupagem. É fazer isso aqui, é pegar o exercício e sair escrevendo em cima dele o que ele tá querendo dizer, o que tá escrito entre as entrelinhas, onde que eu tirei qual informação. Isso daí é uma coisa importante de fazer. Então, a velocidade inicial 0 facilita a nossa vida, porque a gente vai ter só a velocidade final. E aí aqui, ó, deixa eu botar um laranjinha. Daqui para baixo eu fiz uma manipulação de expoente para poder tirar a raiz sem ficar pensando muito, tá? A raiz de potência é dividir por 2. Menos 11 eu não consigo dividir por 2 porque é número ímpar. Então eu peguei aquele zero da vírgula ali, ó, e joguei dentro da potência, porque aí eu fiquei com expoente par. E aí ficou legal porque ficou 16 que tem raiz e o 12 eu posso dividir por 2. Aí fica mais simples de fazer a conta e não se perder muito lá dentro, tá? Até porque vocês não podem levar calculadora, né? Deixa eu colocar um XYZ aqui. Ai, vai ficar Professora, um parênteses. Diga. Mas por que te deu esse estalo de que é possível cair essa questão, sendo que ela foi de AP1? Porque... Primeiro que eu gostei dela e a gente não tinha feito ela ainda. Uhum. Segundo, porque certeza que vai cair campo elétrico tem em todas as provas. E aí as outras que eu olhei é muito parecido com o que a gente já fez. E essa daqui eu olhei para ela e disse, ela tem a parte da energia ali do trabalho que as outras não tinham, a gente não tinha visto ainda. Uhum. Ela tem a primeira lei de Newton, que eu tenho certeza que vocês vão precisar dela. Eu sinto lá dentro do meu estômago que vocês vão precisar da primeira lei. Por favor, lembrem dela. E... sei, eu gostei dela. Tem mais uma também que eu escolhi, que é da P3. As da P2 eu passei. As da P2, tipo... É porque a P1 já caiu campo elétrico, né? Sim. Óbvio que isso não significa que a 2 não vai cair, mas... Caiu em todas. Caiu em todas as AP1, caiu em todas as AP2 e caiu em todas as AP3. Ah, então não tem jeito mesmo. Vai cair. Uhum. Igual a gente estava conversando, FEM vai cair. Tá? Então, duas questões a gente já tem, a de campo elétrico e a de FEM. O que cai também, que eles dão uma variada, é aquela de determinar o campo com uma corrente passando. Que aí, ou pode ser, porque tá meio a meio, ou pode ser os fios paralelos e determinar o campo em algum lugar ali, ou então aquela figurinha que eu tinha... Deixa eu ver onde é que tá a figura. Aqui. Teve uma que a gente viu esses dias, em uma das aulas, que era um plano cartesiano e tinha que calcular em cada quadrante, assim, XY,
Uhum. XZ. Vai cair uma dessas. Agora eu só não sei te dizer se ela vai cair com o desenho do fio. Agora eu não achei ele aqui. Eu não sei se... Assim, ó, tipo, a gente fez ela até, que caía com o fiozinho assim. Ui, desenho feio, mas... Lembra que a gente teve que... A gente fez até num exercício desses aqui. Espira, metade da espira, um negócio desse, né? Os fios meio enroladinhos, assim, em vez de ser 2 fios retos, planos, enfim, ela tá assim. Ou uma coisa ou outra em todas as provas, tá? Mas tem. E aí, eu já tô desconfiada há um tempinho que eles vão colocar uma de capacitor. Espero que não, mas acho que sim. Capacitor sempre cai também. Sempre Então cai eu acho. capacitor. E aí fecha as 4 questões. São 4, né? E Eu acho. capacitor, desde 3A, eles gostam de botar mais na 2, né? Então. Daí, só que são circuitos simples, né? Só tem que cuidar se tá em série, se tá em paralelo. Eu andei baixando um livro só de capacitores. Você não ia mandar um negócio de capacitor pra gente, E professora? daí eu fui atrás de livro, fui atrás de coisa, daí eu fui conversar com os professores, eles me deixaram mais confusa do que me ajudaram. E aí eu disse, não, deixa eu dar uma pausa, porque a minha cabeça virou uma salada e não era uma Não, boa não ideia eu precisava mandar. ir tão longe, não, prof. Era só pegar as questões passadas de capacitor das provas. Não, eu vou mandar para vocês. Mas é que foi numa daquelas questões ali que eu olhei e disse, peraí, mas tem alguma coisa errada aqui. E aí eu fui Ah, cair na desgraça de perguntar. Eu peguei aquela que o Diogo me mandou, que era circuito, que era uma da Universidade do Espírito Santo, eu acho, não sei. E aí eu mandei lá no grupo, e aí deu uma confusão aquilo. Eu gosto que normalmente é assim, os professores, eles já, quando eu peço alguma coisa, já chega a arrepiar a cabeça deles, porque eles sabem que é punk. E aí eu sei que o pessoal começou, né? Um fazendo, o outro fazendo, era 4, 5 discutindo, e eu olhando para eles assim, gente, vocês estão me deixando mais confusa do que me ajudando. Não, melhor é. Se tem tanto professor assim discutindo a questão, imagina a gente. Não, mas isso, a gente tem um grupo, sério, gente, tem mais de 300 não, é professores de surreal. física do Brasil inteiro. A gente volta e meia bota a questão lá. Teve uma, cara, do ensino médio, tá? Vocês acham que é só porque é ensino superior? Teve uma questão de ensino médio que era de empuxo. E o empuxo era para baixo. A gente aprende, pelo menos eu aprendi, que empuxa sempre para cima. E na titica daquela questão, o empuxo era para baixo. Gente do céu, foi 3 dias o meu celular apitando dentro do grupo, porque até o pessoal que não tava na hora que eu mandei a questão, fui eu que mandei ou foi do professor, agora eu nem lembro, viu aquilo ali e retomava, sabe? Aí eu sei que nós ficamos 3 dias fazendo aquilo lá. E aí foi até que a gente chegou à conclusão que não dá para botar o sempre no empuxo para cima. Naquele Não, caso ali professora, era mas para o baixo. ponto que a gente está falando é que, tipo assim, se vocês, que, nossa, são referência, tem dúvida, imagina a gente. Não tem condição, não tem, Não, não não, dá. tira a gente do pedestal. Mentira. Vocês, pô, têm a Não, formação não, 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 aí. não, tira, tira, tira. A gente sofre muito nesse CEDERJ, Não, socorro. mas não é no CEDERJ não, gente. Física é assim, a gente sofre. E se forma e continua sofrendo. E eu tenho meus colegas que estão fazendo pós-doutorado que estão sofrendo junto. Quem faz física gosta de sofrer. Vocês vão terminar a faculdade, vão para engenharia, vão botar prática naquilo ali e nunca mais vão sofrer com a física. A gente continua. É assim Meu, mesmo. muito gosto, não. Então, os alunos me perguntam por que tu faz física? Eu disse, porque eu gosto de chorar, porque É. não tem outra explicação. Não, isso aí é. Relaxa que é assim mesmo. Ó, bem rapidinho. Aquilo ali me deu uma paz no coração, que eu espero que dê uma paz em vocês também. Fui fazer um curso de inverno, escola de inverno de astrofísica lá no Espírito Santo. E os caras chamaram só os grandão, assim. Tanto que, sei lá, eu acho que foram 10 dias de palestra. Dos 10 dias, uns 8 teve palestra em inglês, porque a galera era de fora. Então eles chamaram uma louca lá que ela era tipo a top de anã branca. Ela estuda só anã branca, mulher, nossa senhora, ela era o máximo. Uns outros 3 caras, um era do Cirrus, que é do acelerador de partículas, outro era do não sei o quê. Só os grandão, assim, muito legal. Eu não entendia nada do que eles falavam, mas eu achei o máximo assistir.
E aí teve um menino, lá pelas tantas, lá pelos últimos dias, que levantou a mão e fez uma pergunta. Porque nem pergunta a gente tinha pra fazer pra eles. E aí o cara olhou assim e disse, cara, eu não sei te responder. Vamos chamar o professor tal. Chamaram outro. Aí o outro, nossa, não sei responder, chama o fulano. Chamaram o fulano que já tinha terminado tudo que ele tinha pra fazer e tava bebendo num bar lá. Cataram o fulano bebendo no bar, fulano veio com a copinho de pinga dele. Ah, isso daí pergunta pro tal. E eu sei que chamaram 7 caras. O último, eles, não, chama o fulano porque ele trabalha com isso. Ah, ele vai saber responder. O cara, tipo, 20 anos trabalhando no que o Piá tava perguntando. O cara só botou a cabeça assim, escutou a pergunta e disse, cara, o dia que alguém responder isso daí ganha um Nobel, ninguém sabe a resposta dessa tua pergunta. E aí todo mundo deu risada. Porque a gente tá trabalhando com física de ponta, ninguém sabe. A gente tem uma ideia que, dentro da licenciatura em física, a gente tenta desconstruir, que é a ideia de que a física tá pronta, que a gente sabe tudo, a gente não sabe. Então, É igual a matemática. Tem questões de matemática que são consideradas aquelas questões, quem resolver ganha um memorial. sim, são problemas abertos, né? Volta e meia eu vejo, tem um amigo meu que adora, e ele, pai dele trabalha com matemática, ele trabalha com matemática também, ele fazia iniciação científica em matemática, apesar de estar fazendo física. Tinha uma que E eu vi que era de uma folha no ar, só que a folha tinha que deixar a folha parada, só que não tinha como deixar a folha parada. é os. Como é que eles chamam? Eu Os. esqueci o nome. Ai, fugiu. Ai, como é que chama? Que, tipo, tem umas coisas que eles fazem que nem uma resposta nem outra dá certo. Nem o sim, nem o não tá Sim. certo. E tu não consegue determinar. É porque quando você tenta uma, já vem outra anulando. Isso. Nossa, matemática é muita maluquice nesse sentido aí. E aí a única forma de você resolver é se você desconsiderar situações físicas, gravidade, você começar a cortar, é a única forma de resolver. E aí é um problema. Vamos botar esse aqui de vermelho. Ó, a regra da mão direita, que a Thaís adora. Mas acho que tu tá melhor agora, né, Thaís? Com a regra da mão direita, tu não andou me perguntando mais. É, né? A gente martela até a hora que entra a fórceps mesmo. Água mole, pedra É, dura. exatamente, eu pensei nisso. Mas eu falei, isso é muito clichê, eu vou falar outra coisa. Não, pode falar. Eu adoro essa água mole, pedra dura, todo mundo fica... "Ah", mas é verdade. Essa é a minha vida na engenharia. Uhum. Eu tinha uma amiga que eu dizia que ela tirava 10 de teimosia, não era de inteligência. Aí o pessoal levava pro lado errado. Eu disse, não, vocês não estão entendendo. A guria, enquanto ela não entende, ela não para. Aí ela tirava 10. É o meu caso, eu tiro 5 de teimosia. É, então. É que tu não dá tempo de fazer a prova, ela só estudava, entendeu? É, Tu tem trabalho, tu tem filho, tem casa. Ela não tinha isso. Então, ela ia até... Eu falo isso pra Neia também, tem que levar em consideração como é que tá a vida, né? Não pode ser só a faculdade. Qual que é o sentido do campo elétrico? Tá, vamos lá. Eu tenho V, B, o meu F. Vocês concordam que tá pra cá? Pela regra da mão direita? Aqui eu tenho a força magnética. A gente determinou que a força elétrica tem mesmo módulo que a força magnética. Só que para as duas se cancelarem, elas têm que ter sentidos opostos. Então, ó, o que eu fiz primeiro? Primeiro eu marquei esse. Só porque o exercício deu primeira velocidade, não porque tem a ordem aqui nesse ponto. Depois eu fiz esse, porque o exercício deu segundo. Aí sim, esse daqui foi o terceiro porque eu precisava achar ele. E aí, porque ele fala que cancela... Ai, eu quero uma cor diferente, que não seja preto. Não vai dar, não vai ter. Vai esse então. Eu vou ter força elétrica aqui. Então, veja bem que ele quer o campo elétrico. Determine o sentido do campo elétrico.
Só que a gente não determina o sentido do campo elétrico, a gente determina o sentido das forças. Então, acha a força magnética pela regra da mão direita. A força magnética, por causa da primeira lei, vai ter sentido oposto à força elétrica. Com a força elétrica, a gente consegue agora determinar qual que é o sentido do campo elétrico. Campo elétrico é igual a força elétrica dividido por Q. Isso aqui é vetor e isso aqui é vetor. E aí a gente volta para a álgebra básica. Um vetor dividido por um escalar muda o módulo do vetor, mas não muda nem direção e nem sentido. Sentido eu posso mudar se o meu escalar for negativo, né? Mas pensando em escalar absoluto. A minha carga ali, ela é positiva. Então, ela não vai mudar a... Eu vou escrever isso aqui, que vai que bota carga negativa, daí muda. A carga é positiva. E escalar. Ela não é um vetor. Então, não vai mudar a direção. E por ser positiva, não vai mudar o sentido. Não muda a direção. E por ser positiva, não muda o sentido. Logo, o campo elétrico tem mesma direção e sentido que a força elétrica. Ou seja, a resposta... Menos X. Perfeito. Professora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vamos lá. Deixa. Voltando ao comecinho. Você considerou que a velocidade é o dedão Sim. e o B são os dedos? Não, né? Sim. E a palma da mão, a força A palma magnética. da mão, a força... que aí a força tá saindo positiva, tá? Porque é uma carga positiva, né? A gente tem que cuidar isso. Se for uma carga negativa, vai estar para o outro lado. Tá. Aí uma dúvida. Você tirou isso, eu não tô vendo enunciado, tá? Você tirou isso do enunciado, que a velocidade está para cima? Como é que você deduziu isso assim de cara? Não, não deduzi. Tá escrita. Supondo que V tem sentido mais Y. Ah, tá. Tá E bom. B tem sentido mais E. Tá. Aí qual que é o sentido do campo elétrico? Porque na letra A ele só dá informações da gente determinar o módulo. Então na letra A eu não fiz nada em relação a... Eita, com alergia. Nada em relação a sinal, né? Eu até tomei cuidado e aqui, ó, quando eu fiz esse FR, de não colocar um mais o outro igual a zero, porque eu não sei quem é o positivo e quem é o negativo. Quando eu tô fazendo a letra A, eu não sei quem é quem aqui. Eu sei que um deles vai ter sinal oposto ao outro, mas quem? Então eu tomei esse cuidado de só igualar os dois módulos. Aí, quando ele dá a letra B, aí sim eu consigo determinar que a força magnética é positiva e a força elétrica é negativa. Mas antes disso, não. Tudo bem aqui? Professora, Diga. aí quando a carga é positiva, a força resultante, a força é saindo da mão, da palma, Isso. A magnética. Sim. a magnética. Sim. Cuidem isso, tá? Porque se a força for negativa, se a carga for negativa, já faz um círculo lá em cima e escreve dorso da mão, ou, né, escreve negativa. Faz alguma coisa lá que faça lembrar vocês que vocês vão ter que fazer o contrário. Que em vez de usar a palma da mão, vai ter que usar esse sentido aqui. E aí a força elétrica, nesse caso, seria X mais X, né? Isso. Que ela é sempre, pela primeira lei de Newton, ela é sempre o oposto, porque elas se anulam, né? É isso? É isso o raciocínio? Sempre não, mas porque ele falou que era sem sofrer desvio.
Não, mas toda vez que for primeira lei de Newton, ou seja, que não sofreu Sim, desvio, sim, o sim, raciocínio é esse. sim, sim. Uhum. Isso aí. Lembrei daquela questão que eu xinguei, lembra? Aham. Que ela desviava para cima, aí eu tenho que saber que só porque no gráficozinho ela desvia para cima é segunda lei de Newton. Uhum. Não fala nada no enunciado. Não, então, mas se tu pegar essa questão aqui sem as coisas que eu coloquei, também não fala nada. E se tu for olhar, não é uma questão que, tipo, depois que tu sabe, depois que tudo tá explícito, ela não é difícil de fazer. Não, mas é sempre isso. 3B não é difícil igual a 3A, porque 3A você descambava em integrais, às vezes difíceis. Ele não é assim, essa segunda parte, mas é o pulo do gato que sempre você tem que lembrar de outras físicas, de outras coisas que não. Quem é que lembra? Só você mesmo, professora. Ah, eu incomodo muito os alunos na Física 1 por causa disso. Eu falo, gente, isso daqui vocês vão precisar lá na 3. Guardem isso daqui lá pra 3. Não botem o caderno fora que vocês vão precisar na 3. Alguns me levam a sério, a maioria não. Mas é assim. Ninguém falou isso pra gente, né, Diogo? Quando a gente estava fazendo a 1 e a 2. Isso. É. Um e a 2 foi na força do ódio. Nossa, quando eu fiz a 1, era triste. Porque a gente tinha aula das 7h30 da manhã até meio-dia. Nem sei se chegava aí até meio-dia, acho que o professor terminava antes, porque era no primeiro semestre, né? O professor terminava antes. Essa daqui tem que ver de qual prova que é. É de uma AP3, 2023. Deixa eu ver se eu descubro qual das AP que é. Ah, é a questão 4. Essas assim de elétron ou próton se movendo, isso aí sempre rola, né? Sim. Uhum. Essa daqui é a AP3 de 2023. E aí, assim, aí a gente almoçava e ficava até as 3h15 deitado embaixo do sol. Depois do almoço, sem ter nada para fazer, a gente deitava na grama, na sombrinha da árvore. A gente ia pra aula morrendo de sono, né? E aí a aula era no prédio da morfologia, no terceiro andar. Então era tipo 2 andares virado de corpos, em potinho, cadáver, e nós lá em cima. Era maravilhoso. Eu morria de medo e eu não queria dizer pra eles que eu tava com medo, né? Tipo, eu nem conhecia todo mundo assim. Aí teve um dia que ficou eu, minha amiga e a professora, e eu agarrei a mão dela e disse, pelo amor de Deus, não me deixa sozinha aqui. Aí ela, não, guria, eu tô te esperando pra não te deixar sozinha. Aí eu fui ver que ela tava com medo. Aí dali a pouco a professora botou a cara pra fora, pra dentro da sala. Vamos, meninas, que eu não vou deixar vocês duas sozinhas aqui nesse prédio. Aí eu disse, pronto. As 3 com medo dos corpos. Dos vivos a gente não tinha medo, agora dos cadáveres que tava lá, nós tava morrendo de medo. Assim que eu fiz a Física 1, na base do medo. Aqui, ó. Agora já é um elétron. Agora a gente já tem que ter um cuidado. A velocidade ele vai dar ali onde que tá. Não foi essa daqui que tu fez? Não, né? A gente fez essa? Agora Essa aqui. especificamente não, mas fez algumas parecidas. Pois é que eu olho pra elas e eu penso assim, mas a gente já. É que a gente não fez nenhuma. Não, aqui tem uma P3. Mas acho que não. Recentemente a gente não fez a P3, não. Pelo menos eu acho que não. Não, mas a gente fez o problema 3, a gente não fez o. Não, esse daqui é de 2000. Cadê a 3? É, mas é 2024. Deixa eu ver essa. Não, também. É, a gente não fez aquela ali. Mas elas são tudo meio parecidas, né? Essa que é a coisa toda. Elas não estão muito longe uma da outra, sabe? E agora? Primeira ou segunda lei? E por quê?
É a segunda lei, né? Por quê? Porque ele se move com. Ah, não, ele pode estar movendo em linha reta, né? Ah, não, porque acho que quando tem velocidade envolvida é a segunda. Quase. Aceleração, que quando tem Não, envolvida é não, a segunda. continua na velocidade, porque tu bateu assim, ó, na Na trave. trave, né? É. Às Porque vezes pra chuta. gente determinar, olha só, pra gente determinar se a gente tá na primeira ou na segunda lei, a gente olha pra velocidade. A gente olha pro Uhum, movimento. Que tipo de velocidade que a gente tem aqui? constante. Em qual das leis que eu tenho velocidade constante? É a 1, né? É. Se eu quisesse arrumar briga com eles, eu resolvi isso daqui sem física 3. Porque só pra ele falar que a velocidade é constante, a força é zero. Mas como a gente tem juízo e a gente não vai bater ali, né? Não vai dar murro em ponta de faca, como diria minha mãe, que sabe que vai perder. A gente sabe que a resposta dessa daqui é que a força resultante é zero. Agora a gente vai provar. Mas você sabendo que você tem que chegar num resultado igual a zero já é um alívio na cabeça. Se ele fala que está se movendo com velocidade constante, eu tenho que achar uma força igual a zero. Não tem nem como não achar. Vamos lá. Letra A, né? FR vai ser força elétrica mais força magnética. Força elétrica vai ser o campo elétrico vezes a carga. A magnética vai ser a carga vezes V. Eu tô pensando se vamos colocar X ou ponto. Já sei a resposta, é um ponto. Por que é um ponto? Ponto. O que vocês acham que eu fiz para descobrir que é um ponto? Porque não é vetorial. É vetorial, tem que lembrar que é vetorial. Então não é ponto. Mas se for 90 graus, o vetorial é igual ao escalar, né? Sim. Então, mas aí você transformou em escalar porque ele é 90 graus. Tá, Porque se vou fosse voltar, vamos vetorial, voltar, teria que volta, ter um volta, volta, X volta, 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 volta. Por que é 90 graus? perpendicular. Por quê? Onde que tá dizendo no exercício que é perpendicular? Porque tá falando que o campo elétrico, como é que é? Que o campo magnético geralmente ele fala, né, que é perpendicular. Ele É porque falou. não via. Qual que é a direção do X? Coexistem. Ah, tá, tá, tá. Qual que é a direção do Z? Uhum. V e B, 90 graus. Seno de 90, 1. Então eu posso fazer assim. Coloquem isso, tá? Para eles não darem errado ali para vocês. Ou coloco vezes e depois boto seno de 91, enfim. Mas indica, não botem direto. Não dá chance deles tirarem nota de vocês. Pô, mas isso aí, mas só com essa informação aí que você sinalizou não é suficiente. Então Tinha coloca que lá, ter, né? não, tinha que B o vezes B, B. não, porque o B tinha que ser Y para a gente ter certeza que eles são perpendiculares. Não, os três são perpendiculares entre si. É tridimensional. Ah, é. Mas ali, então, se fosse Y também seria, se B fosse Uhum. Y também seria, né? São Uhum. as três direções que a gente tem, né? Uhum. Pode ser X, Y, Z. Só não pode ser X, X. Não pode. Se ele tivesse uma componente, por exemplo, o campo magnético tivesse uma componente na X, ele seria perpendicular só na Y, só nas outras duas, na Y e na Z. A Uhum. X não vai influenciar ele, porque está na mesma direção. Entendeu? X não influencia X,
Y não influencia Y e Z não influencia Z. Mas o X influencia Y e Z, o Y influencia X e Z, e o Z influencia X e Y. Ela só não pode ser iguais. Tá, e agora? Zero. Substitui ali, né? Dá. Uhum. Mas eu não tenho campo elétrico. A gente vai colocar o zero, passa pro lado, cortar o que é. Mas aí, por que eu colocaria o zero? Por causa da primeira lei. Uhum, então agora aqui eu vou ter que invocar, né? A gente não tem o campo elétrico para determinar, a gente vai ter que trazer a primeira lei aqui. Como a velocidade é constante, de acordo com a primeira lei de Newton, a força resultante é nula. Mas monta, tá? Faz essa montagem aqui, marca aquilo ali, marca isso aqui, daí coloca. Aí na B ele pede para determinar o campo elétrico, na B ele pede pra gente ir pra frente, né, na conta. Aí agora sim, faz o que o Diogo falou, bota ali 0 igual a E vezes Q, mais pulei um aqui. Aí como eu tenho carga nos dois, dá pra cortar. E vai ser igual a menos V vezes B. Velocidade, 250 vezes... O parênteses eu botei no lugar errado. Tudo bem, bota de novo aqui. Menos 2. Aí pega só o módulo, tá? É menos 2? Só menos 2? Menos com menos mais. 500 newtons coulomb. Agora, vocês sabem fazer o X e o Y e o Z rotacional? Eu nunca sei fazer de cabeça. 250x 00 e JK. Tira esse. E esse daqui 0, 0, menos 2. Só para ver a direção. Copia as duas primeiras. 0. Não, eu também não sei fazer de cabeça, não. Eu sempre faço. Eu sempre monto a matriz. É J, tá. Vai dar na J. Monta a matriz, então, que vai dar bom, tá? Bota vezes aqui e monta a matriz que vai dar certinho. Deixa eu só arrumar aqui pra não ficar feio. Professora, agora deu o bug aqui de matemática básica para variar.
Você igualou a zero porque é a primeira lei, beleza. Aí você cortou os Qs porque você passaria esse EQ para o outro lado como menos EQ. Aí você corta. É Eu isso. dividi todo mundo por quê? Depois eu passei pro outro lado. Mas é isso. É que só tu fez a ordem contrária do que eu fiz. Mas sim. É que primeiro eu dividi por quê, depois eu passei Eu pro outro dividi lado. o porquê dos dois lados, tá? Uhum. O que dá no mesmo do que eu falei, né? Dá, a ordem não importa. Vai dar igualzinho. Aí aqui, ó. Aqui já tem módulo, direção e sentido, tá? Então, sentido, módulo, ou intensidade, né? E aqui a direção. Professora, bem lembrei de uma coisa. Eu estava nos 2 últimos dias lá em Resende, na fábrica lá da minha empresa, estava tendo um exercício de transporte. E aí a gente transporta um material que ele tem uma embalagem, que tem uma camada de concreto, tal, não sei o quê, para evitar o vazamento da carga, que ela é perigosa. Aí fizeram um questionamento assim: a gente passa com esse transporte na Brasil. E se estivesse acontecendo uma situação tipo de terça-feira? Aí poderia ter um tiro de fuzil, por exemplo, atravessando, porque essas embalagens, elas têm vários testes. Elas têm testes de queda em objeto perfurante, teste de imersão em água por X tempo, incêndio, bababá. Então, elas são projetadas para aguentar, para ter resistência a tudo isso. Mas esses testes são todos feitos fora do Brasil. No Brasil não tem fabricação dessa embalagem. E fora do Brasil não tem risco de tiro de fuzil em cima da carga. Então, fizeram uma pergunta assim: e se tivesse um tiro de fuzil? Porque uma coisa é ela ser resistente, o tambor ser resistente a uma queda em cima de um objeto perfurante. Aí eu comecei a dar uma mega viajada, que eu comecei a pensar assim, gente, será que dá para traçar uma equivalência entre o teste que é feito de queda em objeto perfurante, que aí ali tem influenciando gravidade, a geometria desse objeto que perfura, né? Tem várias coisas que pega a parte de balística. Aí uma equivalência disso a um tiro, né? De um projétil que ele tem uma alta penetração. Faz por... como é que chama? Por conservação de momento, de quantidade de movimento. Dá para fazer, sim. Mas aí, essa medição, né, sei lá, esse cálculo, ele seria de qual física? Física 1. Do tiro. Do tiro. Da física 1. Física 1, né? Porque não desvia, é uma reta. É uma das coisas, assim, que a gente chegou a projetar, que é a parte de balística, porque eu tenho conhecidos na polícia que trabalham com balística. Uhum. E a gente queria fazer tipo um CSI com os alunos de Física 1. Só que daí dá um probleminha grande, assim, porque menor de idade, né? Uhum. Daí é uma coisa que a gente meio que adiou. Porque eu vi em Porto Alegre, no Museu da PUC. Eles fizeram... não sei se vocês conhecem o Museu da PUC de Porto Alegre, já ouviram falar? Não, nunca ouvi. Mas o dia que vocês tiverem oportunidade de ir, vão. Thaís, o teu menino ia adorar. Ele é um prédio enorme da PUC, que tem, acho que 4 andares, e o meio é vazado, assim. Uhum. E aí eles têm coisa de física, de química, biologia, tem horrores de coisa lá. Tem brinquedo que você pode ir, tipo, experimentar gravidade zero, tem um monte de coisa, é muito legal. Eu não consigo ir lá e ver tudo num dia só. A última vez que eu fui, eu passei mal, tive que sair de lá e deixei todo mundo falando sozinho, porque eu passei muito mal. É muito estímulo, assim, é muita coisa, sabe? Uhum.
Mas eu lembro que tinha uma partezinha que eles fizeram da parte de biologia para explicar os tipos sanguíneos. Então eles montaram como se fosse um CSI, assim, dando pistas, e aí você vai passando pelas cenas do crime, vai indo, assim, é bem legalzinho, é bem infantil, assim. E aí essa parte de balística pega a parte de conservação de movimento da física 1, que é a parte de colisão, de choque. Já existe tabela para tipos de, por exemplo, lá se eles têm um negócio de concreto, tipo de concreto e o tipo de cartucho. Então eles já têm o tipo de bala, distância, velocidade, essas coisas arada toda, qual que é o quanto que fura, o quanto que penetra, né? Uhum. A depender do material que ele está penetrando, né? A Isso. resistência da liga metálica. Então mesmo Mas, que por exemplo, professora, a gente calcularia a força que esse projétil. não, a gente A calcula. intensidade, não? Não vai pela força, vai pelo movimento mesmo. É Uhum. a massa e a velocidade. Qual que é a velocidade que ele atinge? Porque tu não Uhum. precisa saber da onde tá vindo essa bala, mas você precisa saber com que velocidade ela chega na hora que ela começa a perfurar. Uhum. E aí pega, por exemplo, a resistência dos materiais, né? O quanto que esse Uhum. concreto aguenta ser perfurado? Qual que é, Uhum. o que eu preciso para perfurar ele? Qual que é a energia que eu vou perder aqui? É basicamente isso. Você nem entra em força. Você entra na parte de energia. Ele tem uma energia cinética, A energia cinética, pensei nisso uma também. energia de movimento, isso. Ele tem uma energia na hora do impacto. Parte da energia se dissipa no impacto e parte da energia se dissipa quando ele perfura. Uhum. Só que sabe que ali no que termina a Niemeyer, no Rio de Janeiro, tem aquele resort famoso ali na frente da Rocinha, acho que é, Sim. né? Uhum. Sim. Quando dá tiroteio ali, atravessa as paredes do hotel. Então, Uhum. eu imagino que vai furar a carga ali, né? E aí, dependendo do que tem lá dentro, seria problemático. Sim. Porque até, por exemplo, um carro à prova de balas, ele é um carro mais difícil, mas não é um carro que não vai furar. Uhum. Então, uma das coisas de segurança que eu acho que eu vi até na época que eu morava lá no Rio, que eles falavam, quando tiver de noite ou tiver num lugar meio suspeito, nunca se aproximar. Eu tenho essa mania até hoje. Tipo, eu moro num lugar que, sei lá, eu saio de noite aqui para caminhar sozinha. Mas eu tenho essa mania até hoje, de dia, em qualquer lugar. Eu vou parar na sinaleira, eu dou distância do carro da frente, eu não paro colado no carro da frente. Porque Aham. isso eles falaram, né? Que daí, se você tá numa situação em que estão tentando te assaltar, estão tentando pegar o teu carro, você fica andando para frente e para trás até liberar. Porque nesse andar para frente e para trás, dificilmente eles vão conseguir acertar o mesmo tiro 2 vezes no mesmo lugar. E se eles ficarem tentando no mesmo lugar, vai furar aquela barreira ali e aí vai quebrar o vidro. Uhum. Então, o fuzil é complicado, né? É. Caraca, eu fiz um parêntese longão, né? Desculpa aí, Diogo. Não, mas é um pensamento que vocês precisam trazer. Não é o mesmo assunto da prova, mas o raciocínio é interessante. É isso que vocês têm que Professora, pensar. tem gente que usa muito isso no Ano Novo, quando dá um tiro pro alto. Sim, sim, eu sei. Quando eu fui assistir os fogos em Copacabana, eles fizeram isso, eles deram um tiro atrás. E a minha mãe tava comigo, mas ela não. Eu abafei esse lado do Rio de Janeiro pra ela, graças a Deus, em 2 anos que eu morei lá, minha mãe nunca viu tiro. Pelo menos ela acha que ela nunca viu tiro, né? E aí, Ela achou que foi. ela Era, nem deu bola, ela continuou a vida que segue. A minha mãe mas passou quem por não, cada uma que assim, ó, eu não não sei tá como é que a gente não lá, morreu lá. pensa que é fogos. Aí os caras deram atrás, a gente tava perto ali da Princesa Isabel. E aí eles deram um tiro ali no Leme. E foi bem pertinho da gente, assim. E aí eu dei um pulo. E logo no que eles deram o tiro, começou os fogos. E aí eu dei outro pulo para trás, porque o barulho era quase igual. E aí a minha mãe olhou pra mim, o que foi? Eu disse, não, nada, eu me assustei com os fogos. Eu não achei que ia ser tão perto. Ai, meu Deus, não, não. Aqui, não. Tá, não.
Não. Ai, ela me escuta. Ô, teimosa. Não. Muito tarde, daqui a pouco os vizinhos reclamam. Mas sim, e aí depois eu cheguei no Rio Grande do Sul com fogos de artifício e eu me abaixava. Preta, não. Ei, não. Eu acho que... 12 minutos. Eu tinha separado esses dois porque os outros eram tudo meio igual que a gente tava fazendo. Tem mais algum que vocês querem olhar? Pode ser um de capacitor? Posso mandar de capacitor amanhã? Pode ser. Eu até tenho um já separado pra mandar. Deixa eu ver. Ali da induzida acho que tá tranquilo também, né? Lembrem só que a induzida ela vai fazer o oposto do que o exercício está mandando, né? Se aumentar, vocês vão ter uma corrente para diminuir o campo. Sim. Se diminuir, vocês vão ter uma corrente no mesmo sentido que é para aumentar. O resto, acho que... A minha maior preocupação é essa primeira lei aqui, que é o que anda pegando vocês desde a física A. O resto é baixar a cabecinha e fazer. Uma coisa que eu esqueci da induzida. Naquela questão que caiu na P que eu errei, que eu coloquei a resposta como se fosse máxima. Você falou que não era, que era a subir. Esqueci agora. Era descendo. Era isso? A máxima era quando estava descendo no gráfico? Ah, sim, porque era o... Não é. Porque ao contrário tem o sinal de menos. É lei de Lenz, eu acho. Eu não lembro quem é o tiozinho que fez a lei. Mas aquele sinalzinho de menos ali, eu vou ter a máxima quando tá diminuindo e eu vou ter a mínima quando tá aumentando por causa daquele sinal de menos. Sim. Esse aí é aquele símbolo do negócio do cavalo, resistor, resistência? A resistência pode cair também, mas eu acho que não. Eu vi uma questão só em todas as provas com resistor. Aí capacitor tem mais. Pode ser, né? Eles são meio fora da casinha, mas... Acho que não. Eu tô procurando essa que tu me falou, Diogo. Não tô achando ela. Acho que é aqui. Deixa eu ver. Não. Aqui. Essa aqui. É. É nesse gráfico aqui que tu tá falando, né? Isso. Eu vou ter negativo aqui onde tá subindo. Vou ter positivo aqui onde tá descendo. Aqui onde é zero não tem, porque se o campo magnético é constante, não induz corrente. Subindo é negativo. Campo magnético constante não induz corrente. E descendo é máxima de novo a corrente. Já perguntou como é que era a corrente ali. Mas vem cá, como é que a gente sabe, olhando isso aí, que o negativo sobe e o positivo desce? É por Porque conta... vocês sabem a lei de Lenz. Não, mas o enunciado fala que usa a lei de Lenz? Não, porque aí, por exemplo, é campo magnético sobre tempo. Se o campo magnético muda, você consegue induzir corrente. Então, aqui, do 0 até o 1, tem campo magnético mudando. Posso ter uma corrente induzida se eu tiver um circuito perto. Então toda vez que tiver esses gráficos aí de campo magnético em função de tempo, é para eu entender que é esse inverso aí, que está subindo, por causa daquela fórmula de menos E sobre essa? Isso. O E é igual a menos variação do fluxo sobre o tempo. Sim. Porque a condição para existir corrente induzida, que daí é outra lei, são 3 leis juntas, né? A lei de Lenz, a de Faraday
Pois é, eu me confundo com essas três aí. Eu também. Eu troco a ordem delas, mas as três juntas três que dá o conteúdo. Para você ter campo magnético induzido, que é a primeira lei, você precisa ter corrente elétrica. Só o fato de ter corrente elétrica, não importa que corrente seja, eu consigo ter um campo magnético em volta ali. Então, se eu botar um ímã ali perto, uma bússola ali perto, eu vou detectar essa variação no campo. Só porque tem corrente elétrica, tá? Então, aqui em volta de mim tá cheio de corrente elétrica, tô cheio de eletricidade em volta. Eu tentar achar o norte magnético da Terra aqui dentro de casa vai dar o caos. Meus alunos fizeram isso, prof, não funciona o aplicativo do celular. Eu disse, claro que não, vocês estão num lugar fechado, cheio de corrente elétrica em volta de vocês. Não vai funcionar nunca. A bússola fica assim, ó, ela fica enlouquecida. Essa é a primeira das leis. Segunda lei, para ter o contrário, para o campo gerar uma corrente, o campo tem que variar. Então agora eu tenho uma condição que eu não tinha para corrente. Eu só consigo induzir corrente se o campo mudar. Então, no trecho de 2 a 3 está constante, não tem. No trecho de 4 a 5 não tem como, porque o campo está constante. Nos outros trechos eu consigo ter corrente induzida. Basta botar um circuito ali perto, né? Um fiozinho ali perto fechado que possa circular corrente elétrica nesse fio. A terceira lei fala que o sinal é oposto. Então, se o campo está aumentando, vai surgir uma corrente para diminuir. Por isso é mínima. Se o campo está diminuindo, que é do 1 para o 2, o campo diminui. Vai surgir uma corrente para aumentar. Do 3 por 4, está aumentando o meu campo, vai surgir uma corrente para diminuir esse campo. É sempre oposta. E aí é nisso que a gente estava falando, em ser máxima e mínima, positivo ou negativo, porque a gente está olhando para esse gráfico aqui, pensando como que a corrente vai estar se comportando. Então, a corrente vai, do 0 a 1, induzir um campo que diminua aquele que está aumentando. Essa é a terceira lei. Então, eu nunca sei a ordem deles ali, dos três, mas os três juntos são essas aí. A primeira da corrente, que induz qualquer campo. Campo variado induz corrente. E essa corrente induzida, ela é oposta ao que está acontecendo com o campo. São as três leis. E aí, botou uma figura com um gráfico campo variando no tempo, indução. E aí, provavelmente, vai pedir a FEM. Se eu não me engano, tem uma dessas fórmulas que não dá na prova. Dessas de... Acho que mais de uma até. Deixa eu ver, eu tô com elas abertas aqui. Aparece para vocês quanto tempo a gente tem ou não? 4 minutos. 4 minutos. Aqui, ó. Esse menos aqui, ó, é do gráfico. Mas qual que não tá aí? Agora eu não tô com todas na minha frente, mas tem uma que caiu na última prova, se eu não me engano, que não tá aí. Não sei se com uma dessas aí você consegue chegar naquela. Pode ser, eu acho pobrezinho esse formulário que eles dão. Até porque a gente acaba não fazendo essas integral aí. Não sei o que dizer agora de cabeça. Ele dá do fluxo, dá da FEM. Você lembra, Diogo, qual que é que não tá aí? A da indução, não. Aquela dos dois fios. Era da corrente que não tá? Eu acho que é aquela do cavalo, não? Do cavalo não vai estar. A do Uri, né? Mas por que não vai estar? Isso não pode cair? Pode, mas não vai estar. Assim como não tá a primeira lei de Newton também. É que normalmente eles só colocam as fórmulas que estamos vendo pela primeira vez. O Uri já é tratado como um pré-conhecimento. A Uri vem do ensino médio, então assim, tipo, nem preciso dar. Porque vocês lembram de tudo do ensino médio, com certeza.
Aham, com certeza. Mas falta bastante ali. Não, vai mais naquele formulário lá que eu fiz pra vocês, que aquele lá tá mais completinho. Tá. A prova de vocês é sábado ou é domingo? Sábado, de manhã, é a primeira. Tá. A primeira? Eita. É a primeira do final de semana. Tá. Amanhã eu tô de plantão. Precisar, chame. Tá? Devo chamar, sim. Pode chamar. Vou mandar as de capacitor pra vocês. Vou tentar mandar antes do meio-dia. Mas não prometo, mas mando. E se vocês tiverem mais alguma que quiser que eu faço também. Mas é baixar a cabeça e fazer os exercícios, assim, e ver os detalhezinhos, sabe? Voltem na AD e na AP. Vou fazer aquelas questões lá, peraí.